bom. Perguntinha. Deu uma sobradinha que você não conhecia a vinheta. Foi É a banda que precisa dar aquela ensaiadinha. Mas foi muito bom, porque deu uma criada. Eu curti. Senhoras e senhores, eu estou aqui com Gugu Madeira. É o dia de hoje. Falando diretamente com vocês. Gugu Madeira tá aqui. Este cara é campeão. Já diferente do Aldo, que é meu amigo querido. Tudo bem, gente? Amado. Ele é querido, ele é amado. Mas é um karma que eu tô levando. Provavelmente eu fui um facínora na vida passada. Quem mandou, Salve, quem Aldo. mandou. Tudo bem? Gugu, bem-vindo, beleza? Muito obrigado. Então a gente hoje, como hoje é dia 19 de agosto, dia do ator. Sabe coisa do dia do ator? Não, eu não fazia Eu ideia. ia falar isso pra você. Aí, tá Me senti vendo? muito honrado de estar aqui neste dia, Aí. falando um pouquinho da nossa profissão, do nosso... Vamos chamar quem? Um ator. É. Foda, chamar um ator foda. Foda. Por que não dizer foda se não tem outro nome? Não tem outro. Ator, foda. um Tem. puta ator, né? Um puta puta ator. ator. Um puta... Cara, eu vou te falar uma coisa muito especial. Só antes de você começar, só uma perguntinha que a gente começou aqui, o rock and roll. Trouxe a peruca? Ih, cara, esqueci Esqueceu completamente. de novo, né? Brother, esquece. Porra, cara. Eu acho que nunca vai ter. Nunca vai ter peruca. Que a gente combinou, sempre quando tem essa vinheta, da gente pegar o convidado e não entender nada. A gente bater um cabelo, a gente fazia um negócio Uma assim. coisa meio Ozzy. Só que eu esqueço sempre, cara. Esqueço não sempre. tem jeito, não. E eu tenho um arsenal por causa de personagens, mas não rolou. Não rola, né? Possível. Vamos lá. Ah, então era você que roubava as perucas do acervo da Globo, né? Me pegaram. Não, descobriram. Seguinte, Gugu, eu vou te falar uma parada muito especial. Você tem muito assim, vulto na minha carreira, assim, é impressionante, porque assim, quando eu comecei a fazer teatro, eu era apaixonado pela companhia do Aderbal Freire Filho. E aí, cara, eu fui ver um espetáculo que diz Moleiro e você arrebentar, você, Orhan Figueiredo, enfim, era um grupo ali, e eu ficava olhando pra você e falava, meu Deus, um dia, imagina, eu fazia um trabalho igual daquele cara ali. E eu nunca imaginei que depois, alguns anos depois, a gente ia estar no mesmo elenco, nos Caras de Pau. Sim. E você me deu uma sorte, porque você pegou uma campanha com a Gisele Bündchen da Sky, Sim. e foi gravar em Los Angeles, e os seus personagens caíram todos pra mim, e eram ótimos. E eu mostrei um puta serviço. Eram maravilhosos. E eu pude... Eu tinha acabado de entrar, então provavelmente eu ia ter poucas coisas pra fazer, eles iam me testando, e de repente caíram todos no meu colo, cara. Eu tenho que te agradecer uma coisa que você nem sabe que você fez por mim. Muito obrigado, Gugu Madeira. Imagino. Eu lembro exatamente quando você chegou, da admiração que o Leandro Hassum tinha por você. Eu lembro que o olhinho dele brilhava assim, falava, pô, esse cara é legal, olha como... Pô, o Lelê para se divertir com o outro colega assim é difícil, né? Que ali é muito em cima dele e tal. Então isso me chamou também muita atenção, assim, o seu brilho, a sua presença quando você chegou, muito forte. E aí vocês começaram a namorar, né? Eu deixei isso aí para outra casta aí. Não conta. Queria só te falar uma coisinha do Que Diz Moleiro, já que você citou. O Que Diz Moleiro, para quem não sabe, é um romance em cena do Aderbal Freire Filho. O Aderbal desenvolveu um método que teve uma época nos anos 90 que diz, o teatro total é o teatro do corpo, não sei o quê, só que o teatro total não tinha texto, né? Tinha luz, tinha movimento, mas não tinha texto. Eu falei, como é total se não tem texto? Então vou provar. É porque era em detrimento, porque o teatro antigamente era texto e atores. Aí botava um ator em cena falando um texto, era teatro. Então, para quebrar isso, tirou-se o texto. Aí falou, não, eu quero pegar um romance e botar ele na íntegra, em cena, e isso não ser chato, isso não ser um ator parado fazendo texto. Eu quero que tenha toda a teatralidade possível, mas com todas as palavras possíveis. Então ele botava na íntegra, com interjeições, com o número do capítulo, com nota de pé de página, com todo o sabor que o autor do livro tinha posto ali. O Que Diz Moleiro já é o segundo da trilogia, né? A primeira foi lá em 91, A Mulher Carioca aos 22 anos, mas que muito pouca gente na época compreendeu, estava ali com a capacidade de absorver tudo. Talvez à frente do seu tempo. Era bastante. E por ser uma adaptação na íntegra, o Mulher Carioca tinha 5 horas de duração. E não deixava de ser incrível, era uma jornada, uma aventura que você entrava ali. O Moleiro veio 12 anos depois, em 2003. E tinha 4 horas e 20. Eu me lembro que tinha uma versão que foi
que era grande, uma estendida. Não, a e gente depois estreou ela com virou- 4h20 e depois, apesar de todo o sucesso, todos os prêmios, existia uma resistência natural das pessoas falarem, não vou ficar sentado 4h20, como Que- se não fosse aguentar. Mas era maravilhoso, o Sim. tempo passava. Aí você a não gente via. fez uma experiência, diminuiu para 3 horas, 2h40. Mais tranquilo. Mas, de qualquer forma, tem gente que não ia assistir. Bom, não importa. Mas o que eu quero falar aqui, que era um espetáculo que a pessoa ia assistir 4 horas, ela ia de novo. O meu irmão viu 10 vezes. Eu fui esse, cara, É. que vi As 10 pessoas vezes. iam ver várias vezes. As pessoas saíam a cada hora de espetáculo, a pessoa ficava mais leve, mais louca. Eu lembro do primeiro intervalo, assim, uma velha cair no chão de tanto rir. E tem uma experiência de pessoas que, assim, cara, esse espetáculo marcou a minha vida. Esse espetáculo foi um divisor de águas. Eu estava agora fazendo uma série, depois a gente vai falar sobre isso, lá em Portugal, a primeira série da Netflix para Portugal. Estou no camarim e falando sobre o Sesc. E aí um ator que estava na série falou, eu estive no Brasil e fui assistir alguns espetáculos no Sesc. Gostei muito, inclusive um me marcou muito. E falou, o que diz Moleiro. Aí eu falei, não acredito. Cara, que maneiro. Eu falei, eu fazia. Ele olhou pra minha cara, aí eu mostrei foto assim. Ele, tipo, foi um encontro, assim, surreal. Porque eu fui referência, o cara lembrava disso. Fazem quantos anos isso? Ah, cara, bastante. São 17, bastante. 18 anos. É louco isso, né? É louco. É. É impressionante. Gugu, eu acho que você é o cara que mais trabalha que eu conheço. Você sai de uma coisa, entra na outra, sai de uma coisa, entra na outra. Eu tô louco? Não. Não é isso, Aldo? Exatamente. A gente tá sempre. Onde eu mudo o canal, eu vejo o Gugu. É. Eu falo, Gugu ali. Caraca. E é louco isso. Eu não sei. Que agenda é essa, cara? Como é que você consegue fazer isso tudo? Chama Filhos. Filhos e o sobrenome é Filhos Boleto. Filhos Boletos. Eu fiz umas anotações de coisas aqui que assim, que talvez as pessoas procurem e não acham, porque são coisas muito recentes. Você tá na novela agora, depois de quanto tempo parado? Sabe que eu tava falando aqui, que o ápice de toda a tua é fazer uma novela na Globo. Pelo menos meu pai e minha mãe acham isso até hoje. Sim. Né? mas Eu todo mundo com pergunta isso, 35 anos de carreira, estou fazendo minha primeira novela na Globo. A novela estreava dia 20 de março. A culpa da pandemia é minha. Sim. Eu sou o culpado, gente. Eu quero Claro. pedir desculpas publicamente. Não tem nada a ver com A os novela, chineses, a viu? novela Eu achava ia que era estrear. minha. A novela ia estrear. Finalmente vou chegar no meu ápice. Personagem bom numa novela. Uma novela com o Selton Mello, né? Com um elenco incrível, Mariana Ximenes, Letícia época, Sabatella. Não, produção, né? Super Cinema, investimento, super super produção. investimento. Você faz uma Marilda Dani Barros, não é isso? Faça um núcleo núcleo- popular engraçado, é, que vai bem virar legal. muita coisa. Depois eu vou falar mais sobre a novela aqui. Mas eu quero só dizer que a culpa é minha. Que quando eu tava chegando lá, tiraram. Que bom, eu achava que a culpa era minha. Eu achava Então, que a obrigado. culpa era minha. Cara, eu acho, acho que todo mundo tem um pouco essa sensação. A culpa é de vocês aí. A culpa é do Argolo, a culpa é do... A culpa é sua que tá A assistindo. culpa é dos anti-Flamengo, que o Flamengo vinha pra atropelar todo mundo em 2020, veio a pandemia. Quando você acha que agora vai, uma coisa... a coisa vai acontecer e aí você fica frustrado. E a gente passa por isso. Uma o das tempo maiores todo, frustrações né? na minha vida. Eu não sou bailarino, eu até fiz espetáculos que eu tive que aprender dança de salão, que eu tive que não sei o quê. Mas a Márcia Rubim, que preparadora, inclusive, de atores, não sei o quê, ótimo. chegou a ter uma companhia de dança, que é uma companhia muito particular, que eram 4 atores. Era a Helena Varvac, o Oscar Saraiva, a Andréia, e me convidaram. Ia dançar o Carlton Dance. O Carlton Dance, para quem não sabe, era o maior festival de dança moderna do Brasil, no Municipal, no Teatro Municipal. Vinham companhias gabaritadas do mundo inteiro. E eu falei assim, gente, eu vou dançar o Carlton Dance? Tipo, era como se eu fosse, né? Eu toco violão, tipo, vai tocar no Rock in Rio. Era alguma coisa saquei. tipo isso. E eu, beleza, tal. E aí eu tava, juro pra você, numa quermesse de igreja de subúrbio, lá do Lins, onde eu nasci, onde a gente tem um trabalho lá comunitário e tal. Tomei a cervejinha, puxei minha mãe pra sambar, fui fazer um passinho de samba, quebrei o perônio. Dançando com a minha mãe, eu quebrei o perônio, botei o cara foi engessar o meu pé, eu falei, senhor, eu não posso engessar o meu pé, que eu vou dançar o Carlton Dance. Ele falou, eu vou engessar o seu pé, meu filho. Porque você quebrou Porque o você perônio. quebrou o perônio. Aí sabe essas coisas, você fala assim, não, é porque eu ia dançar no Carlton Dance e estava estreando como protagonista
uma peça do Grupo Ombu. Quem não sabe, o Grupo Ombu era um dos grupos mais importantes do teatro infantil, assim, um sumidouro que veio do Vento Forte, do Ilo Krugler, que é um outro, né? É um outro universo que você entra. Eu era o protagonista, dirigido pelo Ripper, Luiz Carlos Ripper. Foi o último espetáculo que ele dirigiu, que era um gênio também. E eu ali, um dos primeiros protagonistas no teatro, não fiz. Fui na... Então, uma história incrível para contar dessa estreia. Dançando na igreja com a minha mãe. Quebrou pra gente? Quebrei. E aí essa peça foi indicada no primeiro mês a 10 prêmios Mambembe, 5 prêmios Coca-Cola. Eu não estava mais. E aí assumi a peça com um mês depois, que o Alexandre Davi me substituiu e foi para a França. E aí eu entrei e fiz 3 anos de peça. Só não fiz o primeiro mês, onde saíram todas as críticas e todas as indicações a prêmio. Tipo, caramba. Sabe aquele negócio que você fala? É pra amargar, né? Ele é pra provar, é pra dizer que é isso mesmo, né? Não, cara, na outra encarnação você foi um produtor que vetava todo mundo na reta final. Pois é, tá pagando um karma que você nem sabe de onde vem. Deixa eu te falar uma coisa, Gugu. Você falou, cara, me chamaram pra dançar. Isso é você sair da zona de conforto, né? Você canta, porque você é um ator que faz tanta coisa. Canto, a melhor definição é que eu sou um músico frustrado. Entendo. Porque eu toco violão desde 16 anos de idade e eu tinha problema até de dicção. O que fez eu até virar locutor, ser um ator com a dicção melhor, foi a música. Olha. Foi cantar o violão. E eu comecei a tocar violão porque tinha uns amigos na escola que tocavam, achava aquilo incrível. Eu falei, cara, se eu daqui a 6 meses estiver tocando Stairway to Heaven, vou estar feliz e me aposento. Eu tava tocando com 2 meses, e aí foi virando uma loucura. Autodidata. Eu cheguei a ter aula assim com os amigos, e depois me interessei pelas coisas de acorde, de harmonia, tudo. Nunca fui pra partitura, que eu acho mais a coisa de acordes, de cifras e esse entendimento das harmonias. A partitura é mais pro cara que quer ser musicista mesmo, né? Vai mais pro piano, pro não sei o quê. Ali pro violão popular não precisa, né? Uhum. E o violão popular, eu tô incluindo aí Tom Jobim, Chico Buarque, são cascudíssimos, né? Sim. Caetano Veloso, tudo tem umas harmonias incríveis. E aí comecei a tocar muito. E eu tinha um repertório assim, de 400 músicas, então eu era aquele cara que animava qualquer festinha e qualquer coisa. E é lógico, um instrumento vai levando a outra. Ganhei um cavaco, ganhei um ukulele, fui pra percussão. Então eu usei isso em muitos espetáculos. Eu toquei acordeão em espetáculo, violão, pandeiro, gaita. Cheguei a comprar um sax para um filme, mas o filme acabou não rolando. Aí ficou um trauma. É aquele bate sax. na trave do Gugu Madeira. Não, essa história, pelo amor de Deus. Acabei fazendo o filme, como dono do bar. Mas vamos lá. Aí, depois a gente desenrola essa história. Isso porque foi escrito para mim, que era para ser eu. Comprei um sax. Ainda bem que eu não gastei horas da minha vida treinando um sax. Ele tá lá, sempre que eu olho ele, é uma história que tá ali, me olhando. Você ainda tem que resolver isso em vida. Mas tive alegrias também de fazer muitos espetáculos musicais. Por exemplo, eu fiz um espetáculo que todas as letras eram do Aldir Blanc. Que maneiro. E todas as músicas do Cristóvão Bastos, com o Cristóvão Bastos tocando ao vivo com a bandinha dele. A bandinha dele era o Yura Hanevski no cello, o Bororó no baixo, no violão e o Jurim Moreira na bateria. Quer dizer, um naipe assim sensacional no CCBB, só cantando música. Inclusive, se eu lembrar, o meu personagem era um típico malandro, primo Altamirando, mirim, que era Stanislau Ponte Preta, né? Tia Zumira e nós e os sobrinhos dela. Aí ele fez um samba de break, foi a primeira música que ele fez, que dizia mais ou menos assim: você me vendo lendo perto de uma creche, splish splash, eu tô afim da genitora e da babá, e vira e mexe, traça uma diretora o escabeche, tudo é formiga amiga pro tamanduá. Quem vê milagre na religião leva uma lesa, Assunção é capital do Paraguai. Aí meu irmão atravessei na contramão, e muitas pontes da amizade, tudo que invade sai. Deu piripaque na Nasdaq, piriri no FMI, tô nem aí, eu ando atrás de suburbana. Na madrugada chove bomba, obus, granada, mede nas forças armadas, tudo a preço de banana. Mas meu negócio é... Como é que é? Mas meu negócio é mais peitinho e coxa, poxa loxa, não sou trouxa, nunca dedurei, ninguém me cala, não me abala, e meu badalo é feito um falo de cavalo, mais inglês que o Big Ben. E vai embora. Cara, assim, um gênio. E aí,
E aí eu fiquei muito amigo do Cristóvão, o Aldir. Eu lembro que a Bárbara fez uma crítica ruim da peça. O Aldir Blanc fez uma crítica, falando crítica bem da de Bá- mim, que era um ator incrível, e não sei o quê, quer dizer, coisas que eu guardo assim. A com muito Bárbara carinho. Heliodora acabava com todo mundo, né? A peça, de fato, era... O texto do João Máximo que é um grande jornalista esportivo e musical, né? Uhum. Era um texto muito ainda duro, assim. O Aderbal fez milagre na direção desse. Foi a primeira experiência minha com o Aderbal. Ele fez um milagre e, pô, foi uma delícia, né? Sueli Franco, Cláudio Lins, Claudinho Mendes, Bete Lamas ali. E era um musical, né? Era um musical com essas músicas, com essas letras, no CCBB, tava tudo certo. Pô, que incrível. E rock, você gosta? Rock, demais. Eu sou, tipo... Chegou até banda, não, né? Assim, Não cheguei a ter banda de nada, cara. Mas fiz, por exemplo, eu era protagonista de uma série infantil pro Canal Brasil chamado Ernesto, que é um livro uruguaio. Passou lá, inclusive. Ernesto, o Exterminador de Seres Monstruosos e Outras Porcarias. O Ernesto é filho de uma família aristocrata que só come junk food. Tem um monstro de estimação, que era do palacete lá dele, só que é uma família aristocrática decadente. Ele é um cara totalmente escatológico e roqueiro. Tá sempre de gorro e toca. Eu tinha uma bateria na sala, ficava comendo pizza velha, com não sei o quê. E ele tinha esse negócio de ser tipo um Ghostbusters de criança. Sempre que aparecia uma mancha na parede, um cabelo que virava um monstro que aterrorizava, ele com as armas loucas dele lá e com os conselhos do Rigoberto, que era esse monstro de estimação, ele ia lá, tinha uma motinha, é super interessante. Inclusive meu filho de 4 anos, o Pedro, tá louco, tá vendo todos assim Em looping. em looping. E aí lá eu brincava de tudo, né? Dançava raca lá dos neozelandeses, né? E tocava guitarra, tocava bateria, fazia tudo isso. E o que você gosta, assim? O que você curtia? Eu sou Led Zeppelin, De né? Led Zeppelin, Eu né? sou Led Tá Zeppelin. sempre em primeiro lugar, né, cara? Caraca. É impressionante. Hoje eu vim com a camisa, mas eu não consegui Antes de influenciar, Castro, cara. depois de Graneus, como é que é? Não, A camisa dele é coisa egóica, né? Antes de Castro e depois de Castro, né? No caso, o Léo Castro, não é o Fidel. não, por favor, Léo Castro, que sou eu mesmo, por favor. Cara, mas Mas, é por exemplo, impressionante como a galera Nada a curte favor o nem nada Led. contra, só não é o assunto. Uma pergunta, uma coisa me veio à cabeça. A gente falou mais antes que a gente ia conversar sobre isso, sobre o Val, o documentário lá do Val Kilmer, né? Sim. E ali fala aquela coisa quando ele interpreta o Jim Morrison, que na verdade eu tô falando de duas coisas. Uma, o trabalho do ator e o outro, o personagem que ele acaba quase que incorporando. Uhum. Ele confunde as coisas. Confunde. O que você acha disso? Você acha que é quase uma esquizofrenia do cara de fazer um... Tipo assim, eu tenho uma banda, por exemplo, te chamam pra fazer o Robert Plant. Uhum. Você acha que chega a um ponto de pirar? Assim, deixa eu só fazer um adendo. Amarra isso aí. Só fazer um adendo. Não vou nem Não, amarrar. Eu vou dar acho que uma opinião dentro desse teu lugar aí, que vai fazer talvez esse assunto ficar fluido, ou pelo menos a minha opinião ficar aqui. Que é o seguinte, o Jim Morrison era um cara tão interessante que a partir do momento que você recebe a possibilidade de fazer o Jim Morrison, você tem vontade de ser ser o ele, cara, né? Eu acho que, não sei se é uma esquizofrenia ou se é uma vontade latente de ser um astro do rock. Ser aquilo, de ser um astro do rock. Exatamente. Quem não quer ser um astro do rock, entendeu? Cara, eu tô louco, ou sei lá, ou é só uma De visão. repente eu poderia até fazer uma pergunta pra Gugu. Gugu, você queria fazer quem? Qual o astro do rock no cinema? Fala aí. Pô, agora essa desenvolveu. Cara, o Bob Dylan deve ser interessantíssimo, né? Pelo histórico dele. Acho que tem alguns... Mas eu gosto dos tortos, assim. Eu prefiro... Kurt Cobain... Uma galera estranha, assim? O Kurt Cobain tem uma história complicada, interessante. Aqui no Brasil, por exemplo, eu seria mais o Gil do que o Caetano, sabe? Eu acho o Gil mais complexo, assim. O Gil é uma loucura, né? O cara que foi fazer... Ele fez o Filho Gigante na Índia. Ele trabalhou com a família do Bob Marley na Jamaica. Ele
gravou com músicos experimentais em Oslo, na Noruega. Ele foi ministro da cultura, ele foi vereador em Salvador, ele botou guitarra elétrica na MPB, ele tem muitas facetas de tudo assim. Ele fez forró, ele tocava acordeon, ele começou com acordeon, ou seja, acho mais rico, mais interessante. Mas falando sobre os problemáticos sempre seduzem mais. Né? Eu acho que essa coisa de mergulhar, por exemplo, eu lembro quando eu fui fazer o Crime Time lá, o negócio de violência, minha mulher estava grávida. Eu perguntei, será que eu quero me envolver com tanta violência nesse momento? E é tão engraçado. Você vai lá, faz o negócio todo e sai leve. Então eu não levo para casa. Eu acabei de estrear uma série que eu fiz, Colônia, sobre o Hospital Colônia em Barbacena, que foi um tipo de campo de concentração no Brasil. Morreram mais de 50 mil pessoas. Foi para Canal Brasil? Canal Brasil. E vai virar longa também. Tá na Globoplay, para quem quiser. É uma série impressionante, fortíssima. A gente não tinha dinheiro, era uma produção muito enxuta, só estava ali quem queria estar ali. O cachê era baixo, tinha poucos profissionais, não tinha camareiro, você se vestia, não tinha... Os figurantes ficavam juntos. Cinema de guerrilha mesmo. Cinema de guerrilha, mas a gente queria contar aquela história. Cara, eu nunca fui num set tão afetuoso, com tanta festa, e não tinha nada a ver com desrespeito àquilo. É que a gente fazia, entregava tudo ali... E depois saía. Depois abandonava Agora, isso, né? Já trabalhei com atores que, por exemplo, o personagem é chato, insuportável. E o cara ficava chato, insuportável no set. 100% do tempo. Porque isso era importante pra ele. Eu, modéstia à parte, acho chatíssimo. Mas eu respeito. Cada um tem uma onda, irmão. Juro. Se você é um cara que quer... Sei lá, eu lembro muito o Peter Brook, que é aquele diretor de teatro inglês, que tem uma sede na França, que tem atores do Japão, da África, de um monte de lugar. E eu fui aluno do Sotigui Koyate, que é o ator africano deles, da Burkina Faso e tal, que tem uma cultura que eles concentram dançando e cantando. Quando ele chegou lá, ficava o japonês num cantinho em silêncio, o outro meditando, o outro sei o quê. E ele assim, gente, nós vamos entrar em cena. A gente não vai fazer nada junto? Vamos lá, pô. Levanta aí. Vamos se olhar? To play, jouer, né? Vamos brincar? E cada um tem uma onda ali, né? Mas eu sou muito mais dessa onda do vamos brincar, vamos trocar, a gente faz uma arte coletiva, né? Eu, por exemplo, eu era desenhista. Eu sempre achei que ia ser desenhista na minha vida, antes de tocar violão, antes de virar ator. Então cheguei a entrar em faculdade de desenho, mas eu sou um cara coletivo. A possibilidade de trabalhar sozinho é um negócio que eu falei, não, cara, não aguento. Eu também tenho Fazer um monólogo te apavora. Não tem vontade. Né? Não tem vontade. Lógico que assim, eu entendo que o monólogo você tem sua equipe, você mas na vai hora encontrar a sua equipe, do jogo, você tá sozinho, você vai estar com a plateia também. Não, tal. Mas não é uma coisa que me seduz muito. Olhar pro lado, olhar pro outro, tá sozinho. Eu gosto de colega, exemplo, cara. Eu como... Tá falando de atores, eu admiro ator, eu gosto de ator. Dia do ator, parabéns, meus amigos. Referências, parabéns, meus amigos. Parabéns, querido, parabéns. Não, de verdade. Não, mas é verdade. Não, eu acho muito maneiro. Eu tenho vontade de fazer um monólogo. Eu torço pelos colegas, eu quero te... Cara, que maneiro, sabe? Não, eu tenho vontade de fazer um monólogo, porque eu entendo que quando eu tô no palco, eu tô com a plateia tá comigo, eu não me sinto só em cena. Eu acho que qualquer respiração que eles estão dando, eles estão contracenando comigo, qualquer coisa que eles fazem. Mas eu entendo que o teatro de grupo é muito mais maneiro de se fazer, né? Sim. É muito mais maneiro, muito mais maneiro. E assim, então eu entendo isso que você falou de cara, querer o outro, né? É gostoso mesmo, porque cada um tem um elemento que deixa aquilo um pouco mais rico, né? Eu vou falar um negócio agora também, que parece que eu vou estar, parece um autoelogio e tal, não é, tá? Não, e se for também tá tudo certo. Não, porque eu sou um cara que, eu tenho esse pensamento mais aberto, assim. Eu sou um cara que tem uma visão sobre o todo, assim. Então, e como eu já fui elenco de apoio, já fui participação pequena, já fui em papel médio, eu sei a dor e a alegria de cada um deles. E quando eu virei protagonista, eu tinha esse olhar sobre o outro. Quando o cara ia lá para falar uma frase, de estender o tapete para ele. Ou quando chegava uma pessoa que se sentia muito responsável, que tinha que resultar ali, eu ia e o diretor não sabia acessar, era eu que ia lá acessar. Era eu que... Cansei de ver folquista vir me pedir agradecer, porque eu avisava, eu vou mudar aqui, vai dançar teu foco.
Aí o cara falou, caralho, o cara tá falando comigo isso, tá me preparando. Continuista, eu já avisava. Quer dizer, eu tenho um olhar sobre a equipe, sobre a luz, sobre o caminho de todos. Agora mesmo na pandemia, fiz curso de assistente de direção, fiz curso de roteiro, fiz curso de fotografia, fiz curso de edição. Não que eu queira virar nada disso, mas eu vou me inteirando mais, vou aprendendo mais sobre o todo para poder me inserir melhor. Logo você fica melhor ator. Sim, e ser melhor ator é ser mais generoso, é ser mais atento, é ter mais escuta sobre o todo. A gente tem um negocinho, É né? entender esse mecanismo todo. A gente depende muito do nosso ego. A gente lida com ele, atua com ele, né? Mas a gente tem que saber também pegar ele e botar ele do ladinho assim, né? Dar uma raçãozinha pra ele, ali, adestrar o fica ego. ali quietinho. Então, assim, faz parte, né? Não, e esse carinho com quem tá chegando é muito importante, né, cara? Isso muda a vida da pessoa. Isso E a muda reverência com os que estão aí há mais tempo também. Também, Né? Com O respeito a certeza, esse. com certeza. É saber Mas- o seu mas lugar, assim, né, cara? O ator Você saber o seu que, lugar, você sendo grande você ou que entrou pequeno. no Zorro, eu lembro que eu tava. Logo que eu entrei no Zorro, tinha uma coisa que estavam lá, né? De repente entrei no camarim, tava o Sargento Pincel, o Roberto Guilherme, né? É. O Tony Tornado, o Barrozinho, o As lendas. o Santa Cruz e. Gente, o Antônio Pedro. Eu falei, cara, as lendas todas. Teve um dia que a gente foi filmar e o Sargento Pincel começou a passar mal. E ele não estava conseguindo dar o texto direito, não sei o quê. E eu saquei isso, fui lá, não, peraí, Roberto. Não, peraí. Aí chamei a produção, chamei não sei o quê, parará. Você tem que ver isso, né? Se não, parou, não tem o menor problema. Você vai fazer. Tipo, o mínimo, né? Sim, É o mínimo. sim. Ele O ele material é nunca- humano, né? O Ele material- nunca esqueceu. Ele fez questão de me elogiar coletivamente na presença dos diretores, não sei o quê, numa reunião que teve. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso é o mínimo que a gente tem que fazer, Claro. sabe? Não, a gente, o nosso material é humano, né? Então a gente tem que ter isso, tanto para uma situação dessa, quanto para quem está chegando e está inseguro e precisa de vamos lá, vai dar tudo certo. E a gente tá Às levando vezes isso é uma fala que muda tudo. E a gente tá entendeu? levando isso às últimas consequências agora na pandemia, né? Com os protocolos. A pessoa ficou gripada mesmo, parou, vai para casa, descansa. Vai cair a produtividade, vamos cancelar um estúdio inteiro, mas é o que é. A gente não tá brincando com isso. É. Entendeu? Isso, engraçado isso que eu falei, primeira novela, mas eu dei sorte, na verdade, que eu tô fazendo uma novela humana. Uhum. Porque... Preocupada. Mais lento. Quase 2 anos, cara. Eu tô fazendo uma novela há quase 2 anos. Sabe? É outro ritmo, né? É uma novela mais cuidadoso, mais trabalhoso, com as angústias todas que teve no início, mas, cara, a gente teve um tempo maior, teve um cuidado maior, até um tempo de convivência, de amadurecimento da coisa. Isso foi incrível, assim, o lado bom da coisa, sabe? Você sabe que eu vou te fazer uma pergunta que tem o estofo do rock, mas na verdade, e não tem a ver com vaidade, tem a ver com o que você acha que seria legal. Mas eu vou te fazer essa pergunta. O nosso assunto já descambou, já foi para o outro lado, só que eu queria manter essa pergunta, que é o que você, como uma estrela do rock, colocaria no seu camarim, exigiria, faria de exigência. E aí, é o seu gosto, não precisa ser nada vaidoso. É uma coisa que, assim, para você é importante. Uma estrela do rock. Ou como ator de cinema renomado, que você cada vez vai ficando um pouco mais. Cara, E aí, de repente, você vira Com a sua o exigência. Anthony Hopkins. E eu acho que de repente eu ia querer uma caixa de som, música, porque eu não ia querer tocar no camarim, né? Enquanto eu me preparo, tá me inspirando, provavelmente com outros, não comigo, ficar ouvindo a minha música, eu queria ficar ouvindo outras coisas que me inspirassem. Provavelmente isso. Eu esqueci de falar, né, cara? Eu fiz uma peça que era a direção musical do Branco Melo e depois fiz um filme com o Paulo Miklos. Então, tipo, é muito louco pra mim, aquele menino do subúrbio, que de repente tem uns titãs amigos, sabe? São meus amiguinhos, que curtem minhas fotos no Instagram. Eu fico assim, caraca, eu não tô acreditando nisso. é doido, É doido, cara. É doido, eu também não acreditaria, não. E, caraca,
Cara, se de repente você se dá de cara com, né, com seus ídolos, os filhos dos ídolos, né, que estão por aí, ainda a gente se belisca um pouco, fala assim, caramba. Caramba, tá acontecendo, né? É. Tá acontecendo. E não posso nem dar bandeira, né? Dizer que é não, normal, fica tipo, natural. normal. Não, nem dá, porque você fala uma coisa e teu rosto diz outra, né? Não dá. Mas você sabe, a gente, voltando um pouquinho aqui no Val, pra quem não viu, o Val é um documentário sobre a vida do Val Kilmer, com material que ele filmou, gravou a vida inteira, home movies e tal. Tá na Amazon. O que faz dele especial? Porque o Val Kilmer é um ator que fez coisas incríveis, como, sei lá, eu lembro muito do Top Secret, que foi o primeiro filme dele, com uma comédia incrível. Depois ele fez Top Gun, ele foi o Batman, ele fez um filme com De Niro e com Al Pacino, chamado Heat. A Sombra e a Escuridão. Ele fez coisas incríveis. Ele era o caçador do cacete. Fez o Jim Morrison, The Doors, do Oliver Stone, que é um escândalo. Mas ele fala uma coisa a certa altura, ele fala, muita coisa não aconteceu do jeito que eu queria, mas eu não tenho direito nem de reclamar. Porque se eu comparar a minha vida com a de outros atores, eu vou ser condenado se eu ficar aqui blasfemando, reclamando de coisa. Eu tenho que só agradecer e tal. E eu me identifiquei muito com isso, porque de fato, eu sou um cara que não posso reclamar de nada. Eu contei aqui um monte de histórias quase trágicas, né? De agora era para acontecer, não foi. O outro foi não sei o que, não foi. Isso, imagina, eu tô aqui ainda, né? Moro de aluguel, com tantos... Porra, se eu pensar nos números, cara, fiz 200 filmes comerciais, fiz 115 filmes de cinema, 70 produções audiovisuais entre série, novela e coisa, 70 peças de teatro. Não sei, sabe? É muita coisa pra eu falar assim, caralho, eu ainda pago aluguel, ainda tô ali. Mas eu não posso reclamar de nada, irmão. Eu sempre trabalhei com a coisa que eu mais amo fazer. Eu amo fazer isso. Não sei fazer outra coisa. Você sabe que E é uma profissão dura, né? É dura. Dificílima, irmão. É porque ela é instável. Ela anda por um caminho assim. Dificílima. Mas o Ariano Suassuna fala uma coisa interessantíssima. Outro dia botaram até em Reels e tal, que ele fala assim, a história, quando você conta coisa boa, ela é ruim de ouvir. Agora, a história, quando você conta coisa ruim, que se deu mal, que isso, você na hora passou o perrengue, mas ela é boa de contar. Ela é boa de ouvir, ela é boa de tudo. Então, dá uma boa história. Então, assim, a gente acaba que por essas agruras que a gente passa, a gente acaba por ter também muito o que divertir as pessoas, além da gente mesmo. Porque depois que já passou, pra gente, a gente conta com um certo humor. Caramba, eu sou culpado pela pandemia, sabe? Essas coisas. Desculpa, o Val... Né? Sem querer dar spoiler, mas dando uma coisinha ou outra, você vê a vida do Val Kilmer é uma tragédia. Uma tragédia. Ele perde lá o irmão novo. Depois o pai perde todo o dinheiro dele. Depois o pai vai à falência. Ele leva o dinheiro dele todo junto. Pô, e ele ainda depois a mulher que ele ama vai embora com os filhos. A mulher vai embora. Puta, isso foi uma redelia, porque ele ama mesmo. E ele ainda né? termina com um câncer de garganta. Não, e eu aí... não acreditei quando eu vi aquilo, porque eu não sabia que ele estava naquele estado, sabia? Eu também não sabia. Ele tem que botar o dedo pra falar, né? É porque ou o ar passa pra lá, ou o ar ele consegue falar. Mas sabe o que é mais louco? É que, pensa bem, ele teve um câncer na garganta. Garganta tem a ver com discurso. Então ele adoeceu onde ele não pôde se manter coerente com o próprio discurso. Quando ele traiu o discurso dele, quando ele foi fazer coisas comerciais, quando ele queria ser um ator mais de teatro, fazer essas opções, ele estava preso nos contratos. Quando ele foi fazer o Batman em detrimento de outras coisas e ele não quis fazer, quer dizer, o problema de discurso gerou nele uma doença. Essas coisas são muito batata, cara. Pra mim, assim, não tem... Eu acho que o câncer, especificamente essa doença, é uma doença que vai exatamente onde estão suas angústias, sabe? Suas agruras. Se você vai ter um câncer de pulmão, tem a ver com tristeza. Se você tem um câncer na garganta, tem a ver com discurso. Se você tem um câncer de próstata, tem a ver, sei lá o quê. Com sexualidade. Mas eu faço muito essa conexão, sabe? Sei. Não tá desassociado isso não. Não, é cara. verdade. É verdade. E apesar disso não ser científico, é um sentimento. Sentimentos estão aí pra gente achar o que a gente quiser, né? Claro. Eu acho isso também, mas
São achismos. São né? achismos, exatamente. Que fique claro que são achismos, porque daqui a pouco vem a Associação de Medicina dizer que pode Crecast. Os oncologistas todos. né? Justamente. Fake news. Não, e são. Não, são achismos, mas tem sua função. Não estamos achando à toa, né? As coisas são o que são. Na medicina chinesa fala muito A disso. medicina chinesa fala. Eu ia falar, os orientais. Os orientais. Eu ia falar, os orientais já têm uma outra percepção em relação a isso, que combina com o que a gente está falando aqui. O artista convida o artista. Gugu, diz 3 nomes de 3 pessoas que você gostaria de ver aqui no Pode Crecast. Pessoas que você indica. Fala assim, pô, fulano tal. André Bujanra, músico, ator, trilheiro, um ícone da inventividade, meu amigo. André. Um outro músico também que bebe também da mesma inventividade, está sempre na contracultura, no contrafluxo, chama Carlos Careca. O último, o K do Careca, o segundo K é com Q. Careca. Beleza. Carlos Careca. Como é que é? Não tem jeito. Já anotei aqui, eu entendi. O segundo K, não, mas eu quero entender como é que é. Aqui, O segundo K do Careca é com o quê? Claro. Só que eu gerei um problema É o para vocês, segundo que os C. dois moram em São Paulo, né? Não, depois Não, mas a gente você tem, atualiza gente. isso aqui. A gente também recebe A remotamente. gente tem tá? tudo aqui, rapaz. E o E terceiro? tem uma... Gisele Bündchen. Não, uma grande atriz negra que tem um trabalho musical também fortíssimo, Naruna Costa, que Beleza. eu conheci ela na Colônia, ela é protagonista do Irmandade também, uma série da Netflix, e ela tem um trabalho de música com um grupo chamado Clarianas, que é tipo escandaloso. Legal. Cara, Gugu. Vamos tentar trazer. Vamos tentar. Gugu, é impressionante como a gente podia ficar aqui dias falando sobre isso, não é verdade? A gente podia ficar dias. Vambora. Bora. Beijo pra vocês. Mas Valeu, você Gugu. vai ter que voltar. Prazer estar aqui com vocês, Aldo, Leozinho, amigos aqui da equipe. E hoje aqui no Dia do Ator, um dia tão especial, né? Prestar um pouquinho de homenagem aí, não só aos atores, mas como a arte em geral, que tem sido tão negligenciada e sufocada e massacrada. Mas a gente resistiu, como sempre resistiu, a gente continuará resistindo. O ser humano não consegue viver sem arte, né? Sem se enxergar, sem refletir sobre o que vê. E a arte está aí para dizer que é fundamental e a gente vai continuar resistindo. Gente, ó, nos tempos do Imperador, confere lá o trabalho desse cara. Quinzinho. Bom, fechando aí com as palavras do Gugu Madeira. Querido, prazer te receber aqui. Muito obrigado por tudo. Eu quero agradecer a você que ficou aí para esse papo extremamente cultural. Hoje foi um podcast super cult. Cabeça, meu irmão, cabeça. E eu queria dizer para você que inicialmente, como falei anteriormente, estamos de 15 em 15 dias, mas isso vai virar semanal, isso vai virar diário. E a gente pode um dia, quem sabe, ganhar a intimidade suficiente para eu beliscar o seu bumbum. Um beijo para você. Eu não gostaria de ser o único a falar, afinal a última palavra é sempre de Aldo Perrota. A última palavra, Aldo Perrota. Fim.